Olá, estamos chegando ao segundo domingo da Quaresma e esse domingo ele é muito especial porque ele fala da transfiguração de Jesus. Sou o Padre Antônio Furtado e fico muito feliz que você tenha se inscrito nesse retiro, que você tenha entrado em contato conosco, que você tenha começado, talvez já nessa semana, e ainda há tempo, com certeza, até o último momento, você até convidar outras pessoas da sua comunidade, grupo de oração, da sua paróquia, a fazer esse retiro. Se está te fazendo bem, não guarde só para você. Use suas redes sociais e divulgue o nosso retiro quaresmal. E, mais uma vez, eu apresento o livro do deserto, a ressurreição. Nessa semana, você vai ter a oportunidade de ver a reflexão sobre a transfiguração e a importância que tem, nessa semana, rezarmos. Veja bem, Lucas diz que Jesus foi para o monte com Pedro, Tiago e João para rezar. Normalmente a gente fica logo na transfiguração, que lá no monte as vestes de Jesus ficaram brancas, como nenhuma lavadeira poderia jamais lavar e dar aquela brancura. Moisés, Elias, que aparece aquela teofania da transfiguração. Mas Jesus não foi para lá para se transfigurar. É muito importante a gente saber que ele foi para lá para rezar. Jesus não foi para o monte, que hoje a gente chama de Monte Tabor, eu estive aí várias vezes naquele lugar, para se transfigurar e dar um show. Não. Quando eu vou rezar, eu não sei o que é que vai acontecer comigo. Eu não sei. É na oração que Deus manifesta-se, como Ele quis naquele momento em que, com Pedro, Tiago e João, Jesus rezava no monte. Subiram aquele alto monte. Ainda hoje é um lugar bastante difícil de se chegar. A gente vai de carro, mas lá a gente tem a oportunidade de ver o caminho que se faz a pé. Ainda hoje tem peregrino que faz isso. E ali o silêncio. Jesus está rezando. E diz São Lucas que enquanto ele rezava, ele se transfigurou. Foi uma surpresa, podemos dizer, da oração. O Pai quis manifestar para Pedro, João, Tiago, quem era o Filho amado. E mostrar que nem Elias com o profetismo, nem Moisés com a lei estavam em contradição com Jesus. Jesus não veio para abolir nem a lei nem os profetas. Mas vamos entrar no tema da oração. E eu já quero indicar para você, quem já possui o livro, aqui ó, na página 19, Alexio Divina. Porque Alexio Divina contém a oração. O primeiro passo é a leitura do texto bíblico, pelo menos 5 vezes em voz alta, para que você possa ouvir a palavra. O segundo passo é a meditação e o terceiro passo é a oração. E por último, a contemplação. Se você não adquiriu, procure a livraria Shalom mais perto de você. Ou talvez, eu não sei se já vai estar disponível o QR Code, onde você pode adquirir o e-book, o livro online, para você ter em casa e acompanhar. Vale a pena, é um rico conteúdo, além, claro, da palavra de Deus. Mas vamos agora falar da oração. A oração diária é um caminho de amizade com Deus.
Essa definição de oração foi Santa Teresa d'Ávila, que é doutora em oração. Teresa d'Ávila é mestra de oração. E ela diz que a oração é um tratado de amizade com Deus. Hoje, no mundo da tecnologia, quando você tem um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada, a primeira coisa que você quer é se comunicar com a pessoa. Aliás, tem gente que exagera, né? Passa o dia inteiro mandando mensagem. Porque é uma necessidade que a pessoa tem de conversar com o outro. Quem é nosso grande amigo? Quem é que nunca vai nos abandonar? Quem é o amor que vale a pena? É Deus. Então eu preciso ter para com Deus um relacionamento de um amigo. Deus não é um ser distante, que está lá no céu, que eu procuro quando estou com um problema, que eu chamo por Ele quando eu não tenho mais a quem buscar. É meu amigo. Ao encarnar-se, Jesus se tornou amigo dos homens. E por isso eu preciso me relacionar com Ele. Por isso eu preciso falar com Ele. Não como uma imposição, mas como uma necessidade. É bonito ver que no Evangelho de São Lucas, ele se retira para estar a sós com o Pai. Jesus vive a oração como uma coisa boa, tão boa que os discípulos também pediram: Senhor, ensina-me, ensina-nos a rezar. Porque se fosse uma coisa dolorida, terrível, os apóstolos não iriam querer rezar. Eles viram que Jesus voltava transformado. Imagine Pedro, Tiago e João que viram a transfiguração. Meu Deus, eles ficaram chocados. E por isso se tornaram homens de oração. Vimos na semana passada que o primeiro remédio contra os nossos males, contra os nossos vícios, é a oração. Oração diária. Uma oração que vai crescendo de acordo com o conhecimento que eu vou tendo do outro que é Deus. E aqui é belo aquilo que a igreja fala, que a oração cristã é diferente da oração no budismo, no espiritismo, nas religiões orientais, na yoga. A oração cristã não é uma busca de si mesmo, de um eu que eu acho que é Deus. Não, a oração é a procura de um outro, mas de um outro que me ama e que quis viver em mim. Paulo diz aos Romanos: não sabeis que vós sois o templo onde habita Deus. Então, quando eu paro, eu estou em sintonia com aquele que me ama, com aquele que deu a vida por mim, com aquele que é meu intercessor junto do Pai, com o meu amigo. Passamos a ter a necessidade de falar com Deus. Olha, quando você começa a ver que no casamento seu esposo ou sua esposa não falam mais, no namoro não existe mais desejo de conversar, é um mau sinal. É sinal que o outro não interessa mais. É sinal que eu não necessito mais do outro. E aí precisa acontecer algo, senão a relação acaba. Sem oração, presta atenção, a relação com Deus não existe. Sem uma oração parada com Deus, como ensina Santa Teresa d'Ávila, sem você tirar um tempo para fechar a porta do quarto e ficar a sós com Deus, sem televisão, sem internet, sem celular, sem distrações, não há relação autêntica com Deus. Essa amizade vai crescendo à medida em que você
caminha com Deus. Deserto, estamos caminhando. Já estamos entrando em mais uma outra semana. Cada dia se aproxima mais um momento glorioso em que depois de passar pela cruz, nós iremos também com Cristo ressuscitar. E como Tomé fazer a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, na linguagem do nosso fundador Moisés, da comunidade Shalom, receber o choque da ressurreição. Meus irmãos, o catecismo da igreja, ele nos orienta sobre a oração falando o que os santos disseram. Porque os santos todos foram e são mestres de oração. Falei de Teresa d'Ávila, mas, por exemplo, Santa Teresinha, no número 25, 58 do Catecismo, ela diz, para mim, Teresinha, aquela santa que você gosta talvez, para mim, a oração é um impulso do coração. Só quem sabe o que é impulso do coração é quem está apaixonado. É um impulso. Quando você vê o amado, a amada, seus olhos brilham, o coração acelera, não é assim? Numa relação de namoro? Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, é um grito de gratidão. Eu muitas vezes me vejo, às vezes, no banheiro dizendo obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ou comendo uma fruta que eu gosto. Meu Deus, obrigado, obrigado. Depois de um livramento, obrigado. Obrigado, Senhor. Um grito de gratidão e de amor, diz Santa Teresinha, tanto em meio à tribulação, como em meio à alegria. E a oração aqui não é um tempo somente. Claro, isso vai ser necessário, principalmente para os principiantes. Tem que ter. Marcar de dia, de noite, de madrugada, não importa. Você tem que ter um momento. Mas depois, esse horário, ele passa a penetrar na vida. E não vai ser mais uma hora que eu fico lá, graças a Deus que acabou, já rezei. Eu não gosto muito dessa expressão. Pronto, já rezei. Agora eu vou viver a minha... Não. A oração continua na vida. A oração continua no trabalho, dentro do ônibus, fazendo a comida, fazendo a faxina. Santa Teresa, ela fala de encontrar Deus entre as panelas na cozinha. Se conta até que ela teve um êxtase, não sei se é verdade, com a caçarola com óleo quente, ela teve um êxtase na cozinha. Por que é isso? É como respirar, né? Veja aqui o que diz São João Damasceno, também no Catecismo, número 25, 59. A oração é a elevação da alma para Deus. É uma elevação da minha alma para Deus. Santo Agostinho fala desse respirar. Você não fica pensando, estou respirando. Não. Chega um momento em que, segundo aquela experiência do monge que queria rezar sem cessar, o peregrino russo, ele passou dias e dias repetindo: Senhor, meu Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Depois ele disse: a oração se tornou como o meu respirar. Jesus, Jesus, Jesus. E aí se torna vida. Mas nós não estamos ainda neste patamar. Por isso a gente precisa ter tempo para rezar. Se você não preparou ainda, prepara no teu quarto, na tua casa, um ambiente de oração. Aqui, por exemplo, basta a gente ter cada semana uma motivação, a Bíblia,
uma vela, o livro, o crucifixo. Como é importante nesse tempo contemplar Jesus crucificado. Quero indicar para vocês a hora da misericórdia. Vocês podem rezar todos os dias comigo na Rádio Shalom. Tem um aplicativo aí para o Brasil inteiro, Rádio Shalom Oficial. Todos os dias, 3 da tarde, você rezar com a Rádio Shalom. Que Deus abençoe e que a oração possa nos transfigurar, nos fazer homens novos. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Adquire teu livro. Convida mais um para fazer parte desse retiro do deserto até a ressurreição.